O mundo selvagem. Raptores são aves de rapina, equipadas com olhos várias vezes mais penetrantes que os humanos. Elas vasculham o terreno embaixo e, num segundo, mergulham sobre a presa incauta. A natureza projetou esses pássaros para serem os maiores caçadores do ar. É primavera aqui na Floresta Nacional de Sawtooth, no Idaho, lar de grande variedade dessas aves. Veja como o falcão da pradaria arrebata a presa em pleno ar. Iremos observar a elaborada corte aérea exibida pelo majestoso bútel de cauda vermelha. Veremos como uma coruja-mãe desafia o perigo para proteger seu filhote. E um falcão americano ou quiriquiri fingir estar machucado para salvar o filhote. E, finalmente, veremos um casal de águias pescadoras construindo um ninho. Na primeira vez em que você vê uma águia em estado selvagem, você compreende por que esse pássaro maravilhoso fascina as pessoas há milhares de anos. Todo ano, grande número de águias se reúnem em determinadas áreas, onde sempre passam o inverno. Veremos 2 desses lugares em 2 diferentes partes do mundo. Primeiro, viajaremos à remota península de Sheratoko, na costa nordeste do Japão, onde quase 30% das 6.000 águias marinhas de Steller passam o inverno. Na América, na fronteira entre Califórnia e Oregon, observaremos as águias careca e dourada alimentando-se das aves aquáticas na baía de Klamath. Venha com o mundo selvagem voar junto com esses pássaros maravilhosos. O dia rompe sobre as montanhas Sawtooth, quando um jovem falcão goz desce do poleiro noturno, secando o orvalho das penas ao sol da manhã. Raptores usam várias técnicas para caçar. Um dos métodos usado pelo falcão goz é localizar a presa enquanto voa a média ou baixa altitude. Localizada, o falcão goz desce mais um pouco, usando a vegetação circundante como cobertura do ataque. Desta vez, o coelho escapou. Apesar de terem grande arsenal, as rapinantes jovens têm uma alta, surpreendente taxa de ataques falhos. Este goz imaturo é um exemplo típico. Nesta idade, a espécie consegue uma refeição apenas uma vez a cada 4 horas e meia de caçada. Mas persistência compensa. Tempo é o segredo. Aves de rapina são vulneráveis no solo. O falcão goz mantém as asas abertas, comportamento chamado de mantling, escondendo sua presa de outros predadores. Depois de arrancar o pelo do coelho, a ave devora a presa rapidamente, estocando o alimento numa parte larga do esôfago chamado crop, colheita em inglês, e que volta ao estômago quando a ave estiver em lugar seguro. Aves de rapina costumam caçar a partir de um galho, técnica que não requer a enorme energia necessária para voar. De um ponto privilegiado, outro falcão goz procura movimentos na área.
A visão do rapinante é incrivelmente aguda. Com capacidade para ver perto do ultravioleta, ele tem uma visão muito mais detalhada do mundo do que nós temos, focalizando com rapidez e imediatamente distinguindo a presa no meio ambiente. A 2 quilômetros, outra ave, um falcão da pradaria, se vale de um método de caça totalmente diferente. O pombo da rocha, também conhecido como pombo comum, é visto em toda a América do Norte e é a presa favorita do falcão da pradaria. Este, de modo diferente do falcão goz, voa bem alto e mergulha sobre a presa no ar. No começo ele erra, mas segue na perseguição. Com o pombo firmemente preso nas garras, o falcão da pradaria mata rapidamente a presa. Uma das características dos rapinantes é a forma do bico, a mandíbula em forma de V, que rapidamente penetra entre as vértebras do pescoço, cortando a medula espinhal. Depois, serve para tirar as penas e, finalmente, para arrancar a carne dos ossos. O bico é formado por um centro de osso coberto por uma camada de queratina, o mesmo material formador das unhas humanas, do casco das vacas e da escama dos répteis. E como as unhas, a queratina não para de crescer, só se gastando com o uso. Quando o falcão termina, sobra muito pouco. Mas o que sobra não é desperdiçado. Moscas e vespas rapidamente atacam a carcaça, liquidando com os restos. A vespa carrega porções de carne para o ninho. O pio agudo do falcão de cauda vermelha leva-me até uma jovem fêmea, acomodada no ninho, que provavelmente há anos é usado por outros cauda-vermelhas. Um macho, competindo pela fêmea, voa por cima com as pernas penduradas, pose típica da corte. Um momento importante na vida de 10 a 20 anos de búteo de cauda vermelha. Acredita-se que os pássaros ligam-se ao companheiro pela vida toda. Por isso, a escolha do par é um processo cansativo e vital. O macho da espécie tenta impressionar sua potencial companheira com várias exibições. Entre elas, numerosas manobras acrobáticas. O macho pousa perto e acena para a fêmea. Seduzida, ela deixa o abrigo para juntar-se a ele. O macho vigia da sua posição. Quando a fêmea chega, as duas aves assumem atitudes amorosas.
Subitamente, um segundo macho aparece e começa a fazer manobras impressionantes. Ele também veio para fazer a corte à fêmea ainda disponível. Alcança o voo. O novo casal vai ao encontro do rival. Se o par já estivesse formado, certamente expulsariam o intruso. Mas, como o relacionamento ainda está na fase de formação, a fêmea permite a presença desse pretendente. O macho não tem outra escolha, senão competir pelas atenções dela. Os dois machos aproximam-se dela, um de cada vez, garras esticadas. Tocar as costas da fêmea com as garras é uma manobra de corte chamada parquedismo. A evolução garantiu que o macho rapinante, que for mais capaz de executar essas manobras difíceis, muito semelhantes à caçada, será aquele que certamente ganhará a companheira. Finalmente, numa espetacular manobra de duplo mergulho, o macho mais persistente desanima o concorrente. O casal de falcões enfrentou uma ameaça à sua união. E provavelmente as duas aves formarão um par até morrer. Quatro horas da manhã. Viemos em busca da coruja mocho-orelhudo, ave de rapina noturna que nidifica meses antes do que os outros raptores. O pio estranho me leva até um ninho. Um filhote se alimenta do coelho que a mãe lhe trouxe durante a noite. Corujas consomem a presa inteira, regurgitando bolas de osso e pelo depois da digestão. Com o raiar do dia, a mãe coruja deita-se com os filhotes, após uma longa noite de caçadas. Ali perto, o dia está começando para uma ninhada de bútil de cauda vermelha. O mocho orelhudo é conhecido por assediar o cauda vermelha à noite nos ninhos. Então, durante o dia, o cauda vermelha tende a retribuir o favor, geralmente comendo os filhotes da coruja. A coruja-mãe percebe o falcão se aproximando do ninho e por isso voa para uma árvore próxima, esperando atrair a atenção do cauda vermelha e afastá-lo dos filhotes indefesos. Tanto o cauda vermelha quanto o mocho orelhudo são territoriais. E quando seus territórios se sobrepõem, as brigas acontecem. O falcão aproveita a oportunidade para atacar a coruja. O cauda vermelha mergulha várias vezes, mas não consegue penetrar entre as árvores e alcançar a coruja-mãe. Mas então, ele vê o filhote indefeso e se prepara para atacar.
A mãe só pode olhar. Mas no mesmo instante, outro raptor percebe a movimentação. Um falcão americano acaba de comer um lagarto. Ele se move para defender seu território do cauda vermelha, para grande alívio da coruja e seus filhotes. Embora tenha apenas um terço do tamanho do cauda vermelha, o falcão americano é mais ágil no ar e capaz de atormentar um intruso maior. Mas há um risco. Cauda-vermelhas são conhecidos por matar e comer falcões americanos ocasionalmente. A 76 metros de altura, um rio se projeta para a base da montanha Saltot. Um falcão americano plana, acima, caçando. Localizou uma tarambola dourada e seu filhote. Ciente do perigo acima, a mãe instintivamente tenta induzir o predador a erro, tentando desviar a atenção do falcão para ela mesma. Para o falcão, a mãe parece estar ferida, uma presa fácil. O filhote dispara em direção a um esconderijo seguro. O falcão americano concentra a atenção na mãe. Mas quando mergulha em direção ao que pensa ser uma fácil refeição, a tarambola subitamente se mostra um alvo difícil. Com o filhote em segurança, a mãe acaba com a encenação, correndo ela mesma para um lugar seguro. Um pouco mais distante, para nordeste. Mas a 2.000 metros de altura, a neve ainda está funda. Uma águia pescadora macho voa para sua companheira. O colar de penas pretas à volta do pescoço a identifica como fêmea. Essa águia geralmente é monógama, formando pares constantes que chegam a durar pela vida. O casal costuma retornar da pastagem de inverno, ano após ano, para o mesmo local de nidificação. A primavera é tempo de trabalho para a águia pescadora. Além de pescar, as aves devem construir e manter o grande ninho. Quase sempre, elas tentam arrancar gravetos durante o voo. Coisa nem sempre fácil. O macho erra na primeira tentativa. Costuma ser trabalho do macho trazer gravetos para o ninho. E a fêmea está satisfeita com o trabalho do companheiro. Águias pescadoras ressurgiram na América do Norte desde a proibição do DDT e outros pesticidas nos anos 70. Infelizmente, essas substâncias químicas não foram proibidas em outras partes do globo, especialmente na América Latina, onde muitas aves passam o inverno. O macho tenta de novo. Desta vez, ele tem sucesso. Depois que ele traz o material, é trabalho da fêmea construir o ninho na forma do seu corpo. O ninho dessas águias costuma ser enorme, um dos maiores construídos por aves, sendo que as pescadoras o constroem em tempo recorde. Entre 2 a 4 semanas.
Mas elas usam o mesmo ninho várias vezes no correr dos anos. A cada época de cria, acrescentando mais gravetos e material. Dentro de um mês, a fêmea porá de 2 a 4 ovos e vai incubá-los por 32 a 34 dias. E os filhotes voarão entre 45 a 60 dias depois de nascerem. 8h30 da manhã, 11 graus negativos. Enquanto vamos rumo ao Porto Rousseau. Não demora, e um lençol branco cobre o mar no horizonte. A maré gelada é espessa e traiçoeira. Apenas os barcos grandes, casco de aço, se aventuram no mar. O gelo quebraria os pequenos barcos de madeira. Vemos uma águia rabalva ou pigargo voando acima. E também águias marinhas. Em outras épocas do ano, os raptores vivem sós ou em casais. Mas no inverno, as aves precisam se juntar em torno da fonte de alimento. Por necessidade, os pássaros ficam mais tolerantes uns com os outros. O dia passa em busca constante por peixes. Tanto os que estão embaixo d'água, como os que estão nas garras de outras águias. Para todos, a conservação de energia é vital para a sobrevivência. Assim, a maior parte do tempo é gasta pousada, observando, esperando uma oportunidade de refeição fácil. Mas, no fim, a necessidade de alimento prevalece. Uma estelar desce e tira um peixe do mar. Enquanto isso, outra ave disputa um peixe recém-pescado. Roubar comida e brigar é muito comum. Mas tais brigas raramente resultam em ferimento. Pássaros mais velhos e dominantes mantêm-se longe dos mais jovens. Uma rabalva persistente agarra-se à sua presa. Mas a estelar ali perto pensa diferente. Ela age depressa e sai voando com o peixe roubado. A rabalva sai no encalço. E o alimento acaba caindo para outro grupo de águias. A rabalva recupera o que perdeu. Gaivotas voam por ali impacientes, esperando sua vez.
Um corvo audacioso tenta roubar a comida. A águia conforma-se em ceder, em vez de perder energia retaliando. É madrugada na Baía de Klamath, na fronteira Califórnia-Oregon. Lugar da reunião anual de grandes bandos de aves migratórias vindas do norte. Cisnes caçadores levantam voo. Gansos da neve, gansos ross, se juntam aos milhares. Visão branca se estendendo sobre as águas. Misturados a eles estão gansos grandes de testa branca, também chamados de barriga pintada. Todas essas aves aquáticas voaram milhares de quilômetros desde as áreas de reprodução, nos confins do norte da América. Os bandos de pássaros trouxeram consigo as águias vindas do norte, de partes do Alasca e Canadá. Aqui, na Baía de Klamath, eles têm o que precisam para passar o inverno: alimento abundante e uma área de pouso nas montanhas próximas. A águia careca só é encontrada na América do Norte, sendo a maior ave de rapina do continente, e pesa na maturidade de 2,7 a 3,6 quilos. Tem envergadura que chega a 2,5 metros. A natureza projetou esse predador para uma eficiência ótima no ar. As águias carecas têm mais de 7.000 penas, mas no conjunto pesa menos do que 600 gramas. Como todas as aves, os ossos dessa águia são ocos. Um esqueleto de águia pesa apenas 227 gramas. Mais da metade do peso de uma águia é formada por músculos poderosos que ela precisa para levantar a presa, que pode exceder seu próprio peso. Como a maioria das aves de rapina, a águia careca se casa para sempre, passando quase todo o ano na mesma área de sua companheira, aproximando o lugar de repouso cada vez mais perto dela, à medida que a época do acasalamento se aproxima. Mas, como as águias de Xeratoco, o inverno rigoroso e a concentração das fontes de alimento força muitos pássaros a se aproximarem. Na verdade, às vezes parece que eles socializam. Como as águias estelar, a águia careca precisa de 5 a 10% do seu peso em alimentação diária. Assim, uma águia de 4 quilos consome menos de 230 gramas de alimento por dia. Na Baía de Klamath, essa é uma tarefa fácil para as águias. Carniça é o alimento preferido por requerer baixo gasto de energia. Esta é uma questão crítica para os raptores, porque a energia necessária para alimentar-se é maior do que a energia ganha com o alimento. O pássaro acaba morrendo de fome. Mas, se não há carniça disponível, as águias são forçadas a caçar presas vivas ou a roubar comida das outras. Lá em cima, uma águia localiza uma possível refeição. Outra águia acaba de matar um pato. Uma águia careca, imatura, se junta à perseguição. A águia fugitiva mergulha para escapar e acaba deixando sua presa cair. Outra águia a pega rapidamente e a perseguição continua.
Este inverno apresenta-se suave. Por consequência, foram raras as aves aquáticas que morreram de doença ou de privação. Assim, há pouca carniça, provocando alta concorrência entre águias. Um tartaranhão azulado aproveita-se da distração para alimentar-se de uma carniça. Sorte dele, porque sua busca por alimento é mais urgente do que a da águia. Tendo um metabolismo mais alto, ele precisa consumir quase 50% do seu peso em alimentos todos os dias. Durante séculos, o homem foi grande admirador da graça e poder da águia. Ela foi fonte de inspiração para poetas e artistas. Por isso é irônico que o mesmo homem tenha levado a águia à beira da extinção em quase toda a América do Norte. Quando os europeus chegaram ao continente, as águias eram abundantes. Mas em meados de 1800, quando os colonizadores brancos começaram a marcha para o oeste, águias sem conta foram mortas por causa das garras ou mesmo sem motivo algum. Em 1940, o Congresso aprovou a lei da águia careca. Tornou-se crime matar ou ferir essas aves. Durante um tempo, o número de águias voltou a subir. Mas um pesticida, o DDT, entrou em uso em 1946. O resultado foi devastador. O DDT foi finalmente banido em 1972. Hoje, os raptores norte-americanos estão, afinal, se recuperando dos efeitos dessa substância mortal. Mas outros perigos ainda os ameaçam. Inexplicavelmente, o tiro ao alvo sem sentido contra as águias é a causa número 1 de morte desses pássaros magníficos. A segunda causa de morte é a eletrocução nos fios de alta voltagem. As aves podem pousar em segurança em linhas eletrificadas, mas as águias, com a larga envergadura de suas asas, às vezes tocam em duas linhas ao mesmo tempo, e a voltagem diferencial passa uma corrente mortal pelo corpo do pássaro. No final das contas, a ameaça mais séria para a águia é a destruição de seu habitat pelo homem. As aves precisam de uma grande e intocada extensão de terra, na qual possam caçar, procriar e sobreviver. A águia, no topo de sua cadeia alimentícia, é um marco indicador. Se existem águias selvagens, é sinal garantido de que o habitat está saudável. Se cuidarmos bem e protegermos nossos rios e florestas contra a poluição e urbanização, a águia continuará bem alto, como um símbolo do nosso compromisso com a preservação da natureza. A anatomia de uma ave de rapina é um estudo sobre características de especialização. A estrutura do esqueleto é uma conclusão ideal, forte o suficiente para aguentar voos poderosos, mas leve o bastante para que a ave possa erguer-se do chão. Como todo pássaro, os ossos do raptor são ocos, mas a estrutura interna lhe proporciona muita força. Esse suporte é crucial, porque as pernas e garras do raptor precisam ser muito mais fortes do que as das outras aves. As unhas são a ferramenta que agarra e mata, da qual depende a ave. Entretanto, em algumas aves de rapina, o bico é usado para dar o golpe final. O bico
é feito de um osso central envolto em queratina, o mesmo material das unhas humanas. Em todos os raptores, o bico é usado basicamente para alimentar-se. É afiado e curvo, ideal para cortar e rasgar a presa. Talvez a característica mais definida do raptor seja sua visão. A visão binocular do pássaro focaliza e distingue com rapidez detalhes a uma grande distância. Com capacidade para enxergar luz ultravioleta, os raptores possuem uma visão muito mais detalhada e acurada do que os humanos. Os olhos da corujinha pintada são especialmente adaptados para ver no escuro, embora funcionem igualmente bem nas horas frescas do anoitecer. Para manter suas penas nas melhores condições, o raptor cuida delas enquanto está ativo. Puxa, endireita, alisa e realinha a estrutura de penas. Também é útil remover parasitas, tais como piolho ou moscas. Limpeza mútua ajuda a fortalecer os laços entre os casais. A coruja-mãe volta para seu ninho e verifica se o companheiro a segue. Mas o macho está distraído com o movimento embaixo. O macho volta para o ninho com um prêmio no bico. Descendo pelo oco do tronco, ele imediatamente dá o rato para um dos filhotes. É raro para as corujas terem tantos filhotes sobrevivendo até essa idade. A mãe e o pai saem quase imediatamente. Pelo lugar ser tão habitado e apertado, eles passam muito pouco tempo com as crias. Mas mesmo que tivessem um espaço maior, ainda assim ficariam pouco tempo, tendo que usar as horas em que estão acordados para caçar. Mais tarde à noite, o último dos filhotes afinal foi alimentado. A mãe trouxe um lagarto, que foi avidamente devorado, enquanto o resto da ninhada espera amontoado na entrada do ninho. Um de cada vez, os pais saem para buscar mais alimento. E não demora, os filhotes seguirão os pais. Duas semanas depois, os 4 filhotes deixaram o ninho definitivamente. Mas apesar de estarem quase totalmente desenvolvidos e terem as garras necessárias, ainda não aprenderam como caçar sozinhos. Passam os dias e as noites na vizinhança do ninho e continuam a ser alimentados pelos pais. Também precisam estar alertas para os desafios que o mundo apresenta. Uma das ocorrências possíveis que pode acontecer a uma coruja é ser atropelada por outros pássaros pequenos. Um dos filhotes vai aprender o que isso significa. Um grupo barulhento de tagarelas desce e um deles bica a coruja na cabeça. E subitamente, os tagarelas somem. Pios barulhentos revelam a presença de outro pássaro mais ameaçador, a gralha colombo. O filhote não sabe o que fazer, pois o intruso logo começa um assédio sem descanso. No fim, a corujinha percebe que só pode voar para longe ou esperar com paciência que o atacante vá embora.
Atropelo por outros pássaros é algo que as corujas pequenas e quase toda a espécie de coruja sofre quase todos os dias de sua vida. Dois filhotes retornam para a segurança do ninho. O terceiro também volta. Mas o quarto filhote espera pacientemente que a gralha se afaste e então vê um movimento no chão da floresta. O filhote fez sua primeira presa, mostrando que ele tem um instinto e adquiriu as habilidades necessárias para se alimentar. No passado, aves de rapina eram mortas e caçadas. Hoje, sabemos que esses pássaros são parte essencial do ecossistema. E eles são protegidos por toda a América do Norte. Mas em alguns países do mundo, os raptores ainda são mortos em quantidade, como peste ou por esporte. À medida que a informação chega a outras partes do mundo, espera-se que a matança indiscriminada de aves de rapina pare. Partilhar a consciência ambiental é nosso meio mais eficaz de proteger os raptores e outros animais. Hoje, vários países, incluindo os Estados Unidos, usam a águia como símbolo nacional.